Fala pessoal, tudo bem com vocês? O último teste do Verdão antes do derby teve time misto, vitória e arbitragem bem complicada. Vamos falar de tudo isso? O Rony decidiu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pensando também na quinta-feira, diante do Corinthians, na Neoquímica Arena, no derby, o primeiro da temporada, a gente sabe o tamanho de um Corinthians e Palmeiras, de um Palmeiras e Corinthians, o Verdão resolveu preservar alguns titulares, mas eu até acho que o misto que foi a campo em Diadema contra o Água Santa na manhã desse domingo foi um misto bem quente, viu? Porque o Abel Ferreira colocou em campo Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o Everton, até porque o Lomba tá machucado, né? Então o Vinícius é o reserva imediato. Mas enfim, um time bem qualificado, Piquerez também na lateral esquerda, olha só, goleiro Everton, né, o Mike na direita, que não é um titular porque o Marcos Rocha é um monstro, porque senão seria também. Gomes e Luan, os zagueiros, né, o Murilo ficou no banco, Piquerez na esquerda, um meio de campo, esse com mais descaracterizado, digamos assim, né, o Jailson, o Fabinho, Jailson e Fabinho com o Rafael Veiga, e aí na frente o Dudu, Giovani recebendo uma chance como titular aberto pela direita, e o Rony fazendo aquele fez na temporada passada e muito bem, que é a de centroavante, de falso 9, de um jogador mais móvel ali no comando de ataque. Inclusive foi de Rony o gol da vitória, já no começo do segundo tempo, a 10 minutos, numa bola parada, cobrada pelo Rafael Veiga, em que ele cabeceia, o goleiro tira de dentro do gol, na sequência o Gomes empurra e a arbitragem demorou um século, uma vida para validar o gol, porque o Gomes estaria impedido, então se a bola não cruza a linha, né, o Gomes no rebote teria feito o gol e aí o gol teria que ser anulado, mas poxa vida, a gente vê de cara que a bola cruzou a linha e os caras demoraram, sei lá, muito tempo para validar o gol do Rony. Anulam o segundo do Rony também há 20 minutos, quando ele recebe uma bola do Breno Lopes e toca na saída do goleiro por baixo das pernas, mas aí realmente houve uma falta, né, na origem, o goleiro Igor. Houve uma falta na origem do Breno Lopes, ele realmente atinge, né, o jogador antes de pegar na bola, o árbitro no campo não viu e aí na sequência validou o gol, só que o VAR corrigiu. Até aí tudo certo. Só que o árbitro, João Vitor Gobi, ele foi muito mal no jogo, assim, no aspecto da condução da partida, condução disciplinar, da administração de jogo, que é uma das valências, né? A gente não pode olhar apenas para os lances capitais, até porque hoje o árbitro ele está amparado pelo VAR, né? Só que tem algo que diz respeito ao árbitro de campo, que é o cara que está lá dentro, que tem que resolver todos os conflitos, e a gente sabe que a equipe do Água Santa, treinada pelo Thiago Carpini, foi para o jogo para tentar beliscar um empate e tentar travar todas as ações do Palmeiras. Então o que a gente viu foram chegadas muito duras, ríspidas, em determinado momento passando do aceitável para provocação, para catimba, para tentar enervar os jogadores do Palmeiras. Tecnicamente, o Água Santa fez um jogo interessante. Fez um jogo de muita marcação, um jogo também de tentar fechar os espaços, tanto que o Palmeiras só consegue o seu gol na bola parada, né? Depois, naquele gol do Rony, mas houve a falta na origem. Então, é óbvio que a equipe se portou bem, mas em alguns momentos cabia a arbitragem coibir esse tipo de coisa. Também é verdade que o Palmeiras, do Abel Ferreira, o Abel falou isso na coletiva, precisava passar por cima de tudo isso, né? Um time vencedor e competitivo, o Abel falou, eu gosto de pegar equipes assim que nos dificultam a vida, porque é assim que a gente treina, né? Que a gente testa. E realmente, porque aí você pega gramado ruim, estádio acanhado, muito foguetório, né? Antes do jogo, numa tentativa, né, de intimidação, faltas mais duras, fechamento de espaços, tudo dificultando, e a arbitragem complicada. Então, você tem que passar por cima disso para conseguir a vitória. E foi justamente o que o Palmeiras fez no último jogo antes do Clássico para chegar super bem pontuado na tabela, para chegar com moral, descansando alguns jogadores, porque os jogadores titulares que começaram, aqueles mais badalados, né, como eu falei, como o Dudu e o Veiga e o próprio Rony, o que aconteceu com eles? Saíram no começo do segundo tempo exatamente para descansarem, porque se eles começaram o jogo e outros não jogaram, pelo menos esses que começaram acabaram saindo mais cedo. Agora, teve um lance, cara, que para mim foi onde a arbitragem começou a se complicar de vez, que foi numa escapada do Dudu, em que ele dá um tapa na bola no contra-ataque e ele tomou um pontapé do adversário. E o árbitro vem e aplica o amarelo. O Rodrigo San, né, que dá essa pegada terrível no Dudu e que ele tinha que ter sido expulso, vamos combinar. O árbitro entende
que foi uma falta, né? Ele faz uma alavanca impedindo o Dudu de um contra-ataque, de um ataque promissor. É mais do que isso, gente. É um pontapé. Um pontapé é uma agressão. O cara esquece a bola em qualquer momento ali e dá um chute no Dudu. Isso é cartão vermelho. E aí a pergunta que um palmeirense me fez, né? Mas o VAR não poderia ter chamado para trocar a cor do cartão? Poderia, porque a regra ela identifica, né, entre os protocolos, né, que o cartão vermelho é um dos itens para que o VAR chame o árbitro central, o árbitro de campo. Mas o que o VAR entendeu, imagino eu? O juiz interpretou o lance no campo. O cartão ele é interpretativo, né? Não existiria uma imagem diferente, por exemplo, se o juiz vai lá e dá um amarelo, mas não vê que tem um soco, uma agressão, um chute por baixo, uma coisa assim, o árbitro de vídeo chama o cara vai no monitor e fala, não tinha visto isso, expulsão. Aí ele aplica o vermelho. Ou se é uma jogada que tá fora da bola, enfim. O árbitro de vídeo poderia ter chamado, olha só, revisa de novo, você aplicou o amarelo e tal, mas imagino eu que o árbitro de vídeo tenha respeitado a decisão do árbitro de campo que interpretou o lance no campo, e interpretou, na minha opinião, equivocadamente. Aí depois tem uma confusão ali aos 35 minutos, né, que o Endrick entrou e entrou muito bem no jogo, começou a fazer uma bagunça ali na defesa do Água Santa e os caras, né, 16 anos, vou dar uma intimidada, vou dar uma trombada aqui, o Rodrigo Santos dá uma trombada nele, ele cai no alambrado, na placa de publicidade, o Murilo vem, se indigna e empurra o Rodrigo Santos, toma o cartão amarelo, o Abel Ferreira vai tentar separar, daí o Thiago Carpini dá um contrão no Abel e acaba expulso também. Mas tudo isso por quê? Porque o árbitro não soube controlar o jogo dentro dos 90 minutos. O Fabinho foi substituído pelo Zé Rafael, muito elogiado pelo Abel Ferreira na coletiva, porque o Zé é um cara que está se sacrificando, né? O Zé era 10 no Bahia, virou 8 no Palmeiras e agora está virando 5. Para quê? Para que o Jailson possa sair, para que o Menino possa sair, para que o Veiga possa ter liberdade. O Zé Rafael, que já fazia o trabalho sujo com o Danilo, agora está fazendo ainda mais, né? Para que todo o meio de campo do Palmeiras possa funcionar. O Menino entrou na vaga do Veiga, e aí você vê, né, que o Jailson ainda era o segundo, o Zé o primeiro, e o Menino era o meio armador do time, né? E aí ele abriu Breno Lopes no lugar do Dudu, Tabata no lugar do Rony, aí ele entrou aberto pela direita, acho que também entrou bem, fazendo boas jogadas ali pelo lado direito, e o Endrick entrou no lugar do Giovani, fazendo a referência. O Giovani também, enquanto esteve em campo, fez algumas jogadas interessantes, mas sofreu muito com a marcação do Água Santa, que estava querendo pegar realmente, né? Então o Giovani acabou tendo mais dificuldades. O Endrick, que tem um pouco mais de força no corpo, né, conseguiu se desvencilhar melhor e criou boas oportunidades. Enfim, esse foi o jogo contra o Água Santa, uma vitória de 1-0, superando todos os obstáculos e necessária em termos de tabela, em termos de tranquilidade, em termos de testes que o Abel vai fazendo e visando ainda o clássico do próximo domingo, descansando a galera. Agora, teve uma curiosidade da coletiva, que quando o meu amigo Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, perguntou sobre o Endrick, sobre esse tipo de provocação, como que ele supera tudo isso, o Abel já começou a rir, porque na entrevista passada o Vinícius Nicoletti perguntou sobre o Endrick e tudo mais, sobre a ansiedade dele e tal, e o Abel ficou bravo, disse que não ia responder, que toda semana perguntam do Endrick e ele não ia responder. E aí o Abel interrompeu o Thiago e falou assim, deixa eu te cumprimentar, me dá aqui um abraço, porque às vezes vocês se ofendem com coisas, né, tão pequenas, não precisa se ofender com isso, mas eu não vou responder. Eu só não entendo, eu não tenho problema, tá, Abel? É óbvio que ele tem o direito de não responder. Achei legal, assim, embora irônico, né, mas achei legal que ele brincou, né, ele falou assim, me dá um abraço aqui, já que se eu falo que eu não vou responder, você se ofende, então me dá um abraço, tá tudo bem, não sei o quê, parabéns e tal, mas eu não vou responder. Eu só não sei por que não responder sobre o Endrick, que foi uma pergunta absolutamente normal. Tipo, como trabalhar a cabeça do menino para não cair na provocação, porque os caras vão no moleque, né? Óbvio, jogaram o cara no alambrado, aquela coisa toda. Enfim, é um trabalho de vestiário, de bastidor que o treinador deve estar fazendo com ele. Ele não quis falar. Tá tudo bem. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!